criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, esse revestimento aqui, nós sabemos que existe o revestimento de poder, e esse revestimento que a Bíblia está falando aqui é um revestimento que você precisa fazer diariamente, que é o se revestir do novo homem, né? Você nasceu de novo, e quando você nasceu de novo, talvez fisicamente você não mudou na hora, né? Se você não emagreceu, ou não apareceu o cabelo, ou você ficou loiro de repente. Não, quando você nasceu de novo, você permaneceu, externamente parece que nada aconteceu, mas internamente houve uma mudança na hora. Você foi desligado do império das trevas e conectado ao reino do Filho do seu amor. Então, sabe, quando você se reveste do novo homem, criado segundo Deus, você está tendo consciência de que você é um ser espiritual. E que você pode se inclinar para a carne ou você pode se inclinar para o Espírito. É interessante algo que o pastor Band falava, quando ele falava sobre fruto do Espírito, né, sobre os frutos do Espírito, ele dizia que sobre você andar no Espírito, né, e ele usava a passagem de Gálatas 5,16 sobre andar em Espírito. Se você anda no Espírito, você não vai satisfazer o desejo da carne. E ele dizia que andar no Espírito não é você andar levitando dentro de casa, né? Andar no Espírito não é você ser místico, mas andar no Espírito é você manifestar o caráter de Deus onde quer que você esteja. Você está aqui? Então diz comigo, eu sou um espírito. Porque, irmãos, o pecado, ele é algo espiritual. Quando você peca, não é que Deus se distancia de você, mas é você quem se distancia de Deus. E quando as pessoas, elas não permanecem em um tipo de vida onde o caráter de Deus está em evidência, e algo que eu achava interessante, que o pastor Band também sempre falava, era que o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, eles são mais importantes que os dons espirituais, porque os dons espirituais, Deus usa quem Ele quer, na hora que quer, é algo que está no controle do Espírito Santo, né? E ele sempre usava aquele exemplo da jumenta, né? Que é a jumenta de Balaão, que foi usada no dom de discernimento de Espírito. A boca daquela jumenta foi aberta, ela falou com o profeta, e ele sempre dizia, né? Mas Deus não chamou jumenta para andar em amor, né? Deus não chamou jumenta para andar em alegria. Esse é algo que somente o nascido de novo pode evidenciar. Então, quando você entende a realidade da santificação, você entende que você é um espírito, e você se torna consciente dessa realidade espiritual, o qual você se encontra. Lá em 1 Coríntios 3,1 diz assim, 1 Coríntios 3,1 diz, irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, e não estão sendo carnais e agindo como mundanos, Paulo aqui, mesmo essa igreja, sendo uma igreja forte nos dons espirituais, porque quando ele começa a escrever a carta de 1 Coríntios, ele diz que aquela igreja era uma igreja que nenhum dom espiritual faltava. Mas ele diz que ele não podia, né, agir com aquela igreja em uma medida maior, ou não podia tratar eles como espirituais, pelo fato que havia contenda e inveja no meio deles. Perceba que fluir nos dons espirituais não tornava alguém espiritual, mas sim andar no Espírito torna alguém espiritual. Andar no Espírito faz com que a evidência do caráter de Deus esteja em manifestação sobre a sua vida. E sabe, quando você anda no Espírito, você começa a perceber os detalhes, porque ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam em pequenas coisas que estão no caminho. E eu declaro que a sua percepção em tudo aquilo que está sendo ministrado nesses cultos vai abrir a sua ótica espiritual para perceber os detalhes. E aquilo que você talvez estava acostumado a achar como normal, Deus vai te trazer uma sinalização para tomar um novo norte dentro do plano e da vontade de Deus para a tua vida. Talvez isso seja na criação dos seus filhos, talvez isso seja na forma como você está conduzindo o seu casamento, talvez isso seja na forma como você está conduzindo o plano de Deus, talvez seja na forma como você tem falado uns dos outros, porque, irmãos, nós precisamos acabar com fofoca no nosso meio, nós precisamos acabar com falatórios inúteis no nosso meio, se não tem a ver com, se a gente não pode resolver, então não é da nossa conta, amém?
Eu acho interessante porque a contenda, ela é um impedimento para que o fluir divino possa estar estabelecido. E às vezes a gente quer intitular o que é pecado, o que é pecadão e o que é pecadinho. Mas para Deus não existe pecadão nem pecadinho. Para Deus pecado é pecado. Então para Deus, da mesma forma que alguém mente ou alguém mata, da mesma forma é errado também falar uns dos outros. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você tem que ficar animado com coisas assim também. Porque a gente, irmãos, os nossos lábios têm que ser rápidos em disseminar as coisas boas. Os nossos lábios têm que ser rápidos em promover uns aos outros. Porque senão a gente vai estar semeando, né, aquilo que vai trazer uma colheita de alguma forma para você depois. Então, quando a gente se torna mais consciente do Espírito, você começa a não admitir algumas coisas que antigamente admitia. Então, quando alguém vier falar com você, irmão, estou falando sobre fulano, mas é para a gente orar, viu? Não, isso é fofoca, né? Às vezes as pessoas querem arrumar a justificativa de oração. Mas a Bíblia fala sobre nós reprovarmos as obras infrutíferas das trevas. Então, sabe de uma coisa? Eu não vou querer ao meu redor nada que esteja despertando o errado. Nada que esteja me fazendo olhar para alguém na ótica de uma outra pessoa. Eu não sei você, né? Talvez você não, porque você talvez é mais ungido do que eu. Mas eu já comecei a olhar para uma pessoa pela ótica do que alguém me falou dela. Você nem conhece, nem sabe quem é, mas alguém falou alguma coisa errada e você acaba adquirindo os óculos do que aquela pessoa falou. Isso te leva a um caminho errado, onde você começa a construir suas próprias concepções. Mas quando a gente anda no Espírito, vamos começar a ver as coisas na ótica do que Deus vê. Vamos começar a ver as coisas na ótica daquilo que Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas. E a gente vai ser diligente no que escuta e a gente vai ser diligente no que fala. E a gente vai ser diligente na forma como estamos procedendo. Porque, irmãos, quando você anda no Espírito, não é somente você saber muitos versículos da Bíblia, é você ser a Bíblia. É quando alguém olhar para você, ver um versículo de cura. É quando alguém olhar para você, ver um versículo de alegria. É você ser uma testemunha viva da verdade que está estabelecida sobre você. Porque não podemos só ter a Bíblia como uma informação, ela tem que operar mudanças em nossas vidas. Diz comigo, a palavra de Deus precisa estar operando mudanças em minha vida. Amém? Você está comigo? Aleluia. Em Hebreus 12, 14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um outro ponto que eu penso e que eu tenho meditado, é que se manter em um caminho de santificação, mantém você em um fluir divino. Mantém você em um fluir sobrenatural naquilo que Deus divinamente te chamou. Porque sabe de uma coisa? O único objetivo de você estar na terra é o plano de Deus. Não existe outro foco a não ser o plano de Deus. Você está aqui porque se não fosse o plano de Deus, a gente ia ser salvo e ia direto para o céu. Mas se você está na terra, irmãos, você está aqui porque há algo a ser feito. Amém? E eu penso que aquilo que esse texto fala sobre... Se você não seguir a santificação, você não verá o Senhor. Isso não só trata de algo relacionado à vida que há de vir. Mas eu penso que quando nós não seguimos a santificação, a gente não consegue ver a manifestação de Deus na vida que estamos agora. Não conseguimos ver o seu favor, não conseguimos experimentar da sua manifestação. Sabe, no Antigo Testamento, quando Israel andava de acordo com Deus e de acordo com a aliança, não havia quem fraquejasse. Não havia doentes no seu meio, não havia derrota, não havia fracasso, porque quando eles estavam honrando a aliança, o fluir de Deus estava constantemente operando sobre eles. Sabe de uma coisa? Nós temos uma aliança com Deus através do sangue de Jesus. E quando nós honramos essa aliança e honramos aquilo que está escrito, haverá um fluir de Deus estabelecido sobre a sua vida. E eu te digo uma coisa, quando Deus está agindo, irmãos, porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Quando você está nesse fluir divino, você está em um lugar onde a bênção do Senhor está operando constantemente.
E a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. O que isso significa? Que você está capacitado para ter sucesso em qualquer situação de sua vida. Então, quando nós nos mantemos nesse caminho de santificação, a bênção do Senhor será como um muro ao nosso redor. A bênção do Senhor será como um muro ao redor dos seus filhos. Porque sabe de uma coisa, você não pode estar todo o tempo onde os seus filhos estão, mas Deus está. Amém? E porque você está em aliança com Deus, o fluir divino que está sobre você vai alcançar a sua família, onde quer que eles estejam. Eu lembro de um pastor amigo meu que falou comigo certa vez, na verdade o filho dele falou comigo, disse que ele estava na escola e alguém foi oferecer droga para ele, e ele disse que ia pegar para experimentar, mas quando ele estendeu a mão, é como se um muro tivesse se levantado na frente dele. E ele ficou duro assim, tremendo com a mão, e o menino que ofereceu ficou com medo e correu. E ele disse que naquela hora ele lembrou, eu sei que isso é porque os meus pais têm uma aliança com Deus. Aleluia. Então sabe de uma coisa, porque você tem uma aliança com Deus, o que é seu está guardado. O que é seu está protegido, onde quer que ande, onde quer que esteja. Pode chegar 1, 2, 3 da manhã, pode ser que você tenha filhos que estão desviados, mas por causa da sua aliança com Deus, existe uma proteção divina que está cercando eles, até o momento em que eles vão ter um encontro com Deus e receber a vida. Aleluia, mas eu declaro que não morrerá, mas viverá. Eu declaro que à medida que você se santifica e se rende a Deus, há uma intervenção divina que vai provocar uma abertura de salvação, um reavivamento de cura, salvação e batismo no Espírito Santo. Aleluia. Deus tem suas formas de agir na terra, irmãos. Amém. Eu estava ontem em Recife ministrando e o pastor Cristiano, o pastor Wilson estava lá e o pastor Wilson falou um testemunho de uma criança. Ele disse de uma criança disse que foi um ex-bruxo, né, que deu um testemunho, e ele sequestrava crianças para fazer sacrifício. E ele disse que sequestrou uma menina, né, que estava indo para o colégio. E disse que chegou em um determinado lugar, a menina conseguiu sair do carro correndo e ele foi correr atrás. E quando ele pegou, era uma menina que devia ter entre 10, 11 anos. E quando ele pegou na menina, a menina disse, em nome de Jesus me solte. E ele disse que recebeu uma descarga elétrica e caiu 10 metros longe. E ele disse que a menina voltou para ele e disse assim, eu tenho um dono, viu? Aleluia! 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 Você tem um dono, e logo os seus filhos têm um dono. E à medida que nós caminhamos nesse lugar de santificação, nós vamos ver a bondade do Senhor e a sua intervenção em todas as áreas e fases da nossa vida. Amém? Você verá Deus, irmãos, em áreas improváveis. Em áreas que o diabo disse não tem mais jeito e Deus vai entrar em cena. Em áreas que pareciam irrecuperáveis, e porque você vai se manter em um caminho de santidade, porque essas instruções divinas que estão vindo para nós, vai nos fazer alinhar o que precisa ser alinhado, vai tirar pessoas de um lugar de uma mente dividida, vai fazer pessoas parar de ser um pecador secreto, porque existe diferença entre alguém que está procurando ajuda para vencer uma determinada tentação ou área e um pecador secreto. É como você pegar uma ovelha e um porco e jogar dentro da lama. A natureza de ambos são diferentes. Um vai tentar sair. A ovelha vai tentar sair da lama, porque o DNA dela não compete com aquilo. Mas o porco é diferente. O porco vai fazer festa na lama. Quem já viu um porco na lama aqui? Embola e joga para cima. Por quê? Porque é o ambiente. E sabe, infelizmente algumas pessoas se acostumaram com a lama que está ao seu redor. Já começou a se tornar parte dela. Mas eu declaro que os seus olhos estão sendo abertos.
que todo e qualquer tipo de embriaguez, tentação, força que tem querido dominar os teus pensamentos, a tua vida, qualquer influência maligna que tenha encontrado sobre isso uma vantagem, vai perder força, porque maior é o poder que te puxa para cima do que o poder que te puxa para baixo. Maior é aquilo que Deus pode fazer do que aquilo que o diabo quer fazer. Aleluia. Deus tem algo a ser feito na terra. E você tem parte em tudo aquilo que vai ser demonstrado nesse tempo. Você está comigo? Em João 17,14 diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que eu os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E às vezes, pessoas, a gente está num tempo, né, onde se manter nos padrões bíblicos tem sido tão desprezível, né, pela sociedade, né, e por alguns segmentos, que às vezes para as pessoas parece que está sendo impossível viver uma vida reta com Deus. Mas sabe, à medida que a gente mantém a palavra de Deus entrando, é como se eu pegasse esse copo, né, você já deve ter visto esse exemplo, pegasse esse copo, enchesse com água suja e eu colocasse debaixo de uma torneira com água limpa. À medida que a água limpa vai entrando, a água suja vai saindo. A única forma de vencer qualquer tipo de tentação ou coisas que tem trabalhado para te tirar do plano de Deus é se enchendo da verdade da palavra. Porque nós não temos como sair, né? Só se você quiser morrer logo, aí você sai do mundo. Mas enquanto você está aqui na terra, o diabo permanece sendo Deus desse mundo. Mas ele não é o meu Deus e ele não é o seu Deus. É como um submarino. Um submarino, ele foi colocado, né, criado para estar nas profundezas do oceano. Mas ele tem que estar lá e nenhuma gota d'água pode entrar dentro dele. Se alguma água entrar dentro dele, eles estão com um problema lá embaixo. Se ele fica na superfície, não tem propósito. Ele foi criado para estar lá embaixo. Mas dentro de uma blindagem, de uma estrutura, onde nada da água, por mais que ele seja algo insignificante com o tamanho da imensidão do mar, ele foi criado com um propósito, onde nada do mar pode entrar nele. Saiba que você está no mundo. E por mais que as trevas estejam por todo lado, há uma blindagem sobrenatural ao seu redor. Quando você reconhece que o sangue de Jesus está sobre você, quando você reconhece que você tem a palavra de Deus como um escudo ao seu redor, por mais que as trevas estejam ao seu redor, por mais, irmãos, eu sei que você pode trabalhar ou você pode morar em ambientes onde o negócio é carregado. Diz que para fazer um descarrego tem que ser uma semana, mas, enfim, não importa. Você está blindado, você foi criado, estruturado. Você está dentro de uma estrutura onde nada do mundo, onde nada do maligno vai entrar em você. Jesus certa vez disse: aí vem o príncipe deste mundo e nada dele há em mim. Aleluia. Você está aqui? No Salmo 23, o salmista diz: o Senhor põe uma mesa na presença dos seus inimigos. Alguns estão esperando o diabo sair para tudo, para andar em vitória. Alguns estão esperando o diabo sair para se alegrar. Mas sabe, Deus está dizendo, mesmo que ele esteja lá, você está dentro de uma condição e de uma blindagem, onde você pode assentar à mesa e comer do melhor que eu tenho estabelecido para você. Amém? Então, sabe, é uma hora de jogar as desculpas fora. Eu sei que, possivelmente, existem pessoas que talvez são tentadas em áreas que outros não são tentados. Existem ambientes que, se alguém frequenta, não desperta neles algo que alguém que foi tentado naquela área desperta. Você está aqui? E você precisa identificar os pontos de gatilho que têm colocado você a ser tentado a voltar às práticas do velho homem. Se são as suas conexões, porque, irmãos, quando você fica ao redor de pessoas que sempre estão falando coisas imorais, por mais que você não contribua, aquilo vai influenciar nos seus pensamentos. É como eu dizer para você, não pense num elefante azul.
Pensou, por quê? Porque as palavras, elas geram imagem. Então, no processo de santificação, um dos pontos é você perceber quais são as conexões que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor, o que elas despertam em você? Elas te animam para as coisas espirituais ou elas te animam para as coisas carnais? Elas sempre te incentivam a falar mal de alguém? Ou elas sempre estão te incentivando a cumprir o plano de Deus? Então, nesse processo de santificação, você vai ter que perceber quais são as conexões que devem estar ao seu redor. Para que essas conexões não possam danificar o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Você está aqui? Eu penso sobre Daniel, né? Daniel viveu em uma época em que um sistema foi estabelecido. E parecia que só tinha um caminho, se dobrar aquela estátua. Ou só tinha um caminho, comer das iguarias do rei. Mas eu quero te dizer uma coisa, por mais que as coisas aí fora pareçam que estão caminhando para um tipo de sistema, onde parece que não tem outra opção, a não ser se render ao sistema, eu te digo, há uma opção de não se render. Se na Bíblia homens e mulheres de Deus arriscaram a cabeça porque não se dobraram a um sistema mundano, porque mesmo que uma lei suja, que vá contra a lei do que Deus estabeleceu, é a lei que Deus estabeleceu que vai prevalecer. Amém? Eu sei que Deus está lidando com pessoas aqui a respeito de conexões. Conexões que estão despertando em você a coisa errada. Conexões que estão te levando a achar que algumas coisas são normais, que não são normais. Porque o nome do diabo nesses últimos dias vai ser: isso é normal, todo mundo está fazendo. Ai, todo mundo está fazendo. Porque às vezes a nossa questão é que eu errei aqui, mas um raio não caiu na minha cabeça, então era o que Sansão fazia. Deus deu instrução a Sansão, disse para ele não tocar em animal morto, deu algumas instruções sobre ele, mas ele fazia aquilo e nada acontecia. Mas houve um dia que ele entrou por um caminho onde a unção foi cortada. E Sansão, por mais que tenha sido o homem mais forte que já viveu, ele não é lembrado pela sua força, ele é lembrado pela sua fraqueza. Então sabe que no fim da sua caminhada, você não seja lembrado pela sua fraqueza. Que no fim do plano e da vontade de Deus para a sua vida, você não seja lembrado pela sua falha. Porque eu te digo, às vezes, um passo em falso, principalmente quando envolve família, esposa, você não entra nesse buraco sozinho. Há uma sequência que vem atrás de você. Amém? Aleluia. Aleluia. Então esse é o tempo de perceber a voz de Deus. Aleluia. Branto shebra que no sotoro broteche kende. Mano so brandara kasotondre. Vranso mbrendo trosto. Vrende so branda kansoton. Branga nido chevrando sedere brende. Vronde mrandostonde quebrantes tondre vrana sombraca. Eu estou te trazendo a um caminho de alinhamento. Eu estou te trazendo para um lugar onde a sua percepção será aguçada. Eu estou te trazendo para um ponto onde nenhuma influência maligna terá poder sobre os teus pensamentos, sobre a tua vida, sobre os teus filhos e sobre nada que te pertence. Eu estou te colocando nessa blindagem, onde o sobrenatural estará ao seu redor a todo tempo. Não importa onde você fracassou, não importa onde as coisas não funcionaram, ande segundo a minha palavra. Ande no Espírito e você perceberá a minha voz de uma forma como nunca percebeu antes. Ah, não siga a voz do estranho. Não siga a voz daquele que tem te levado a caminhos de perdição. Mas ouça a minha voz, que tem te guiado a caminhos de paz, a novas percepções. Oh, aleluia! E há um tempo de refrigério. Há um tempo de descanso, onde nenhuma perturbação terá poder sobre você. Aleluia, renda graças ao Senhor. Oh, graças te damos, Senhor. Graças nós te damos.
Graças nós te damos. Porque sabe, é como alguém que cai em adultério, por exemplo. Ele de repente não acordou com aquela mulher do lado e falou: o que foi isso? Como isso aconteceu? Não, aquilo teve uma porta. Começou uma mensagem, um olhar. Eu não entendi que estava com má intenção, entendeu? Então tudo tem uma porta. Porque um abismo puxa outro abismo. Você está aqui? E existem alguns aqui, como lá em Jó está escrito, que diz: eu vou fazer uma aliança com os meus olhos. E alguns talvez precisam fazer uma aliança com os seus olhos essa noite. Porque há uma manifestação divina a ser estabelecido sobre muitos. E você já chegou a um ponto onde Deus está dizendo: é hora de observar os detalhes. Porque eu tenho uma coisa nova a ser feita sobre você. Porque às vezes tem pessoas que elas até entram por algumas portas. Mas Deus está levando alguns a um nível tão maior que ou você solta aquilo e entra, ou você fica emperrado. Mas Deus está tirando os pesos de muitos aqui. E sabe, a Bíblia diz que em Romanos 8,14, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Às vezes tem gente que nem com Deus é sincero, até Deus quer enganar. Acha que Deus já não sabe. E talvez essa vai ser uma noite que você vai ser sincero com Deus. Vai dizer: Senhor, eu não estou conseguindo parar com isso. Isso aqui está me perturbando, eu não tenho força sozinho para sair desse negócio. Há um poder em Deus que pode te tirar disso, porque o Espírito Santo é o poder que tirou Jesus dos mortos. E se aquele poder pode tirar Jesus do inferno e trazê-lo para o corpo e ressuscitá-lo dentre os mortos, esse poder pode tirar você de qualquer desgraça que o diabo queira te colocar. E aquela palavra fraqueza, ela significa uma incapacidade de você fazer aquilo sozinho. É como o Espírito Santo dizendo: o que você não sabe fazer, eu sei como fazer. Amém? Aleluia. O que você não consegue fazer, eu tenho uma forma de fazer. Então eu declaro que pessoas vão sair daqui essa noite convencidas. Convencidas, onde você vai estar tão cheio da verdade. É como, por exemplo, digamos que você fosse para um restaurante e você chegasse lá e comesse feijoada. Aí você vai e pede outro prato de feijoada. Aí não está satisfeito ainda, pede o terceiro, né? Aí você come tanto feijão que você não quer ver feijão pelos próximos 15 dias. Mas tem irmãos que têm um lado doce e o lado salgado, né, do estômago. Então, o lado doce ainda tem vaga. Aí você diz: rapaz, eu vou querer um docinho, né? E pede uma sobremesa. Aí o garçom vem com a bandeja, quando ele abre a bandeja, é feijão de novo. O que é que você faria? Não, pelo amor de Deus, já estou cheio. Sabe, você vai estar tão cheio da verdade, tão cheio de Deus, tão cheio da consciência da santidade, que quando o diabo vier oferecer os pratos que ele tem para você, você vai dizer: não, eu já estou cheio. Eu já estou satisfeito com algo mais poderoso do que isso. Irmãos, porque o diabo vai querer te achar na área que talvez você ainda tenha debilidade. Eu vi um testemunho de um jovem, ele disse: eu tinha problema com drogas e do nada uma pessoa aparecia na rua e falava: tu quer um baseado? Do nada. Porque o diabo sabe, mas Deus também sabe. E quando você anda no Espírito, coisas que tinham poder sobre você não vão ter mais influência sobre você. Porque algo maior está dominando a sua vida agora. Aleluia. Você tem um dono agora. Um outro ponto é que a santificação, ela traz uma consciência que você é filho de Deus. Diz comigo: eu sou filho de Deus. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
Povo exclusivo de Deus. Está falando de você, está falando de mim. Para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, andar em santificação te traz a consciência: eu sou filho de Deus. Eu não estou sozinho na terra, eu não estou abandonado, e por mais que o homem tenha me abandonado, Deus sempre vai estar lá. Amém? Mas sabe, lá em Êxodo 3, por exemplo, quando Moisés teve aquele encontro com a sarça ardente, e Deus falou com ele, disse: Moisés, tire a sandália do seu pé, porque a terra em que você vai pisar é terra santa. Eu queria já chamar alguém aqui para o louvor, o pessoal do louvor, vocês podem vir, por favor, porque há uma obra que Deus vai fazer em você hoje. E ele disse: a terra que você está pisando é santa, tire a sandália dos seus pés. É como Deus falando: eu não quero que nada contamine esse momento. Eu não quero que nada contamine esse ambiente. Aquele lugar, por causa da presença de Deus, tornou-se um lugar santo. E aquele encontro de Moisés com a santidade de Deus fez ele se reconectar ao seu destino. 40 anos fora do plano de Deus. E um encontro com aquela santidade, um encontro com aquela manifestação divina, fez ele se reconectar ao propósito de novo. Sabe, há um encontro com a santidade de Deus essa noite, que vai fazer pessoas se reconectarem ao plano de Deus. Você já está há muito tempo fora. E essa é uma hora de recomeçar. Porque fracasso não é derrota, nem é um beco sem saída. É a chance de você começar de novo, e dessa vez da forma correta. Eu declaro que nós vamos ter um reavivamento de desviados voltando para a igreja. De pessoas que estavam perdidas, e elas disseram: eu não volto mais. Mas há um encontro com a sarça ardente. Há um encontro com esse santo. Com esse ambiente de santidade que te canaliza para o propósito. Vamos cantar aquela música que vocês cantaram, Agnus Dei, eu acho que é esse o nome. E nós hoje somos lavados pelo sangue de Jesus. A presença de Deus está dentro de você. O santo está aí dentro. E sabe de uma coisa? Você não é alguém sem dono. Eu lembro, né? A gente tinha aquelas festas lá na zona rural de Caruaru. Juriti, né, Sami? Sami quer abrir uma igreja lá em Juriti. E aquelas festas que montam aquelas rodas gigantes que... Uma vez a roda gigante caiu. Ainda bem que não tinha ninguém lá. Mas aqueles brinquedos montados de uma forma bem segura. Então, e eu lembro, rapaz, que tinha um guri lá maior do que eu, e o bicho me aperreava. Acho que ele achava a minha cabeça grande, ele sempre ficava batendo e corria. Mas no outro dia meu pai foi comigo. E quando ele foi se aproximando, meu pai disse: ei, ele está com o pai dele hoje, viu? Aí ele recuou. Aleluia. Você tem um pai, meu amigo. E quando o diabo tenta se aproximar para fazer alguma coisa, Deus aparece e diz: ei, ele tem um pai, viu? Ele não é mais sozinho, não. Nesse livro Em Chamas, do irmão Rick Renner, que está no combo de indicação desse tempo, desse tema, ele diz assim, no capítulo Uma Vida em Chamas, Incendiados pela Santidade, na página 244, ele diz assim: em 2 Coríntios 5, 17 e 21, ensina que somos reconciliados com Deus no instante em que recebemos Jesus como Salvador e Senhor. E o Espírito de Deus entrou em nosso coração. Naquele momento, Deus oficialmente nos considerou justos em uma fração de segundos, mais rápido que a mente pode compreender. A presença do Espírito Santo no nosso interior nos removeu da categoria de seres humanos não regenerados e nos colocou na categoria especial de seres santos separados, consagrados e marcados e criados à imagem de Deus. É isso que a palavra santo significa. Quer dizer que se você é cristão,
pode se parecer com qualquer outro ser humano da sociedade, mas não é como todos os outros. Assim como a presença de Deus desceu no Monte Horebe e tornou santo, no instante em que o sangue de Jesus lavou você e o Espírito Santo entrou no seu espírito, Deus separou e consagrou você, separando-o para Ele. Amigo, você é a habitação do Espírito Santo. E como tal, você é santo. Aleluia, fique de pé. Você é santo. Você é separado. Você é guardado por Deus. Guardado para fazer algo na terra. Só um minutinho. Professor Hamilton, nós estamos animados de ter o Senhor aqui hoje. O diabo queria algo, mas Deus chegou primeiro. E eu declaro que a próxima fase será tão gloriosa como nenhuma outra fase que você já viveu. Deus está reavivando coisas. Você ainda vai ensinar, vai viajar. Haverá um avivamento nos presídios como nunca houve antes nessa nova fase. Deus vai abrir a sua boca com uma voz profética, com uma unção de cura. E vai ser diferente nesse próximo tempo. O diabo pensa, peguei você, e você diz, não, eu quem te peguei. Será diferente nessa nova fase. Deus está reavivando coisas. E não gaste um minuto preocupado com o que ainda parece não funcionar. A Bíblia diz em Jeremias, eu vou te restaurar a saúde. Ele não diz, eu vou te curar e você vai andar com algum tipo de sequela o resto da vida. Não, ele diz, eu vou restaurar a saúde. Vai ser tão saudável, tão pleno, que vai parecer que nunca aquilo passou aí. Aleluia, eu declaro anos de vida, 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 vida. Você viverá, viverá, viverá. Você vai ver seus netos, principalmente. E Deus vai fazer algo sobrenatural. Coisas estão acontecendo. Vamos nos alegrar. Estamos com um milagre aqui essa noite. Chega de pessoas terem sua vida cortada. Sabe, eu lembro de uma coisa que o pastor Tiago falou quando a pandemia começou. Ele disse, você está proibido de morrer. E sabe de uma coisa? Você está proibido de morrer. Proibido. Vai ficar enquanto tiver algo para ser feito na terra. Nós somos do céu, estamos voltando para lá. Mas sabe de uma coisa? O céu não precisa de alguns de vocês ainda. Nós temos algo a ser feito na terra e vamos chegar ao fim da nossa carreira. Aleluia. Deus está fazendo algo. Esse homem que está aí atrás do câmera, você que está com a camisa, não sei se é salmão, se é rosa, você é isso mesmo. Há um processo restaurador que Deus está fazendo em sua família, em sua casa. Coisas que o diabo disse que não ia funcionar, que não ia dar certo, Deus está entrando em cena agora. Você é um homem valente e você completará tudo que divinamente Deus tem estabelecido sobre você. Haverá um avivamento de todas as partes. Então fique pronto, porque o poder que ressuscita está entrando em cena. Está ressuscitando sonhos, está ressuscitando as finanças, está colocando um ponto final. Sabe? Da mesma forma que Jesus apareceu para Saulo no meio do caminho. E o próprio Jesus parou ele e disse, por que você está me perseguindo?
Jesus vai se mostrar vivo e com provas infalíveis em áreas de sua vida. Ele mesmo vai parar algumas coisas. Há um ponto final hoje. Tudo que perturba o seu sono, tudo que perturba o seu corpo, tudo que tem trabalhado contra a vida, nós botamos um ponto final agora. E Deus está dizendo: resolvido, 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 resolvido. Resolvido. Eu lembro de uma coisa. Alguém uma vez falou para mim, não lembro quem foi, mas uma conta chegou no endereço dela, né? E é quando ela abriu a conta, quase caiu de costa com o valor, mas quando foi ver, estava no endereço errado. O rapaz do prédio, quando foi distribuir as contas, botou no endereço errado. E ela chegou para ele e disse: isso não é meu nome. Trabalhe melhor da próxima vez, e devolveu para o cara. Sabe de uma coisa? Quando você reconhece: eu sou santo, eu sou separado, eu sou uma geração eleita. Tem coisas que o diabo está querendo colocar no seu correio que não é seu. Não é seu. Quando aquele diagnóstico de doença vier incurável, você vai dizer: veio para o endereço errado. Quando aquela dívida financeira vier, veio para o endereço errado. Quando depressão quiser se instalar, você vai dizer: ei, veio para o correio errado, porque eu tenho um dono, eu sou filho de Deus, eu estou guardado, eu estou limpo, eu estou curado. Aleluia, aleluia. Eu vi um vídeo uma vez de, acho que eram uns tigres, e eles estavam dentro de uma jaula e depois eles foram soltos no habitat natural deles. Meu amigo, eles saem daquela jaula com toda força, porque a porta da prisão foi aberta. E sabe de uma coisa? Eles não esperam. Ele, quando abre a jaula, ele pula dali. É como ele disse: eu vou aproveitar essa chance agora. Deus está falando com alguns aqui: a porta da prisão está aberta. Aquilo que te prendia não te prende mais. Aquilo que tem força sobre você não tinha mais. Então sabe de uma coisa? Se eu fosse você, eu celebrava essa liberdade. Aleluia, eu fazia algo na terra que vai liberar algo do céu. Oh, porque você está livre. E se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, livres, livres.